Olá, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós entramos na quinta sessão do livro, as 7 taças da ira de Deus. Vamos orar para que Deus nos abençoe no estudo destes 2 capítulos, 15 e 16 do livro de Apocalipse. Pai amado, o Senhor é Deus. O Senhor é quem conduz a história, dirige tudo o que acontece. E o Senhor, de maneira bondosa, sábia, amorosa, nos deixou a Tua palavra. Ela apresenta tudo o que nós precisamos saber para Te conhecer melhor e para saber a Tua vontade para a nossa vida, para vivermos de maneira plena e sábia, ainda que num mundo perdido, um mundo amaldiçoado pelo pecado. Que o Senhor nos abençoe hoje com entendimento. Que o Teu Espírito nos ilumine, porque foi Ele que moveu os Teus servos a escrevê-la. Que o Senhor deixe o Teu ensino gravado em nosso coração. Nós pedimos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. É bom que você fique com sua Bíblia aberta, hoje no capítulo 15, para poder acompanhar. Se preciso, pare o vídeo, olhe os textos, mas acompanhe bem o estudo. Nós vimos até aqui 4 sessões do livro, que mostraram uma ordem e também uma recorrência nos eventos da história. Com a iluminação do Espírito Santo, qual aplica a palavra de Deus no coração, pessoas se convertem e igrejas são estabelecidas. Elas são candeeiros, brilham no mundo em trevas e têm a presença constante e abençoadora de Jesus Cristo. É o que vemos na primeira sessão do livro, até o capítulo 3, os 7 candeeiros. Uma vez que as trevas são confrontadas com a luz da igreja, o povo de Deus é constantemente perseguido pelo mundo, este mundo em trevas. E por isso ele passa por aflições e provações. É o que vemos na segunda sessão, do capítulo 4 a 7, os 7 selos. A este mundo que persegue a igreja, Deus sempre envia juízos, mas os homens ímpios, a despeito dos alertas que estes juízos fazem, não se arrependem das suas iniquidades. É o que vimos nas 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o 11. Esse conflito, então, entre o mundo e a igreja, na verdade é um reflexo da oposição de Satanás a Cristo. Um reflexo da luta do dragão contra o filho da mulher. Uma vez que o dragão não consegue devorá-lo, ele emprega os seus aliados, que são os governos, as religiões anticristãs e homens ímpios contra a igreja. É o que vemos na 4ª sessão que nós terminamos recentemente, do capítulo 12 a 14, Cristo e seus adversários. Entretanto, será que diante dessa impenitência dos homens, estes que não se arrependeram com os flagelos das trombetas, será que diante disso Deus permite que eles fiquem sem nenhuma punição até o dia do juízo final? Será que só estão aguardando a sentença final? A resposta, a qual se encontra nesta visão que nós começamos hoje, nesta sessão, é que sempre que o iníquo falha em responder às manifestações iniciais e parciais da ira de Deus e não se arrependem, é essa a resposta dele, falha em responder ao chamado de Deus, vem uma manifestação conclusiva da ira de Deus. O que é essa manifestação conclusiva? Não é ainda a manifestação completa da ira de Deus, que só acontecerá no dia do juízo. Mas estas taças da ira de Deus
não deixam mais chance ao arrependimento. De maneira recorrente, quando o iníquo não se dá por advertido pelas trombetas de juízo e permanece na dureza do seu coração, a morte chega a ele, enviada pelo Deus com sua ira santa. Como o faraó, que endureceu o coração e por fim Deus mesmo deixou ele na dureza do seu coração e não quis deixar o povo ir. Foi o último aviso, depois foi a destruição. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no primeiro capítulo, os versículos 24 e 28 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E por fim, chega a sentença de morte. Essa ira acontece ao longo de toda a história. Ela é derramada sobre o impenitente, ora sobre este, ora sobre aquele. No capítulo 9, nós vimos assim no versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. No capítulo 16, nessa sessão que começamos, o versículo 9 diz assim: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Está aí o homem que não se arrepende. Por fim, acaba-se o tempo para ele. Deste modo, a gente consegue ver essa estreita ligação entre a sessão anterior, que fala do dragão, os adversários de Cristo, o dragão e seus aliados, e esta sessão. Mas também entre a sessão mais atrás, a sessão de número 3, das trombetas e das taças. As trombetas são tocadas e as taças da ira derramadas. Vem a advertência, o ímpio não se dá por avisado, não se arrepende, não converte do seu caminho, não deixa sua maldade, então as taças são derramadas sobre estes que têm a marca da besta, que servem o dragão, as duas bestas, a Babilônia. Fora isso, nós percebemos que essa sessão ela corre paralela a todas as outras que nós já vimos. Todo cobrindo a nossa dispensação, ou seja, o tempo desde da morte e ressurreição de Cristo até a volta dele para resgatar a sua igreja. Por que podemos afirmar? Primeiro, há uma semelhança muito grande entre aqui a visão das taças e na sessão de número 3, das trombetas. Você pode ver que nós vamos estudar mais adiante no capítulo 16 e vamos ver que as trombetas e as taças têm muita semelhança entre si. Se as trombetas cobrem o tempo que nós estamos vivendo, as taças também devem cobrir. Além disso, esta sessão, no capítulo 16, o final dele, termina como todas as anteriores, com uma cena do juízo final. Além disso, a introdução desta sessão, o versículo 1 do capítulo 15, é quase idêntica à sessão anterior, do capítulo 12, versículo 1, falando do sinal do céu. Mais ainda um motivo, as taças da ira são derramadas sobre homens que têm a marca da besta, que é o que foi apresentado na sessão anterior dos adversários de Cristo. Ou seja, sobre aqueles que adoram o dragão ao longo da história, ao longo do tempo que nós estamos. Várias vezes você vai encontrá-los assim. Além disto, nesta visão, nós vemos os mesmos agentes da visão anterior, o dragão e os seus aliados. Por isso nós podemos ver que é uma repetição com outra ênfase do mesmo período histórico,
daquela, ou seja, o tempo que a igreja está vivendo. João viu outro sinal no céu. É assim que começa. Depois de ter visto o sinal da mulher radiante e seu filho, no capítulo 12, versículos 1 e 2, do grande dragão vermelho que se opõe à mulher e seu filho, capítulo 12, versículo 13, agora ele vê o sinal que completa essa tríade. O sinal são os 7 últimos flagelos que são derramados sobre aqueles que adoram o dragão. Pelos 7 flagelos derramados por 7 anjos, lembre-se, o número 7 representa a perfeição, a plenitude divinas. Então, por esses flagelos, a ira de Deus é dirigida ao seu objetivo, o juízo final. Vamos começar a examinar o capítulo 15, olhando primeiro o mar de vidro e o cântico dos vencedores. Eu leio para vocês, capítulo 15, de 1 a 4. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A visão que João teve dos 7 anjos que vão derramar os 7 últimos flagelos da ira de Deus, que apresenta aqui no versículo 1, é esta a visão de João. Entretanto, antes de falar dessas taças da ira sendo derramadas, ele viu a igreja triunfante após o juízo final. Do mesmo jeito que a igreja foi selada antes da abertura do 7º selo, ou foi medida antes da 7ª trombeta. João então vê a igreja triunfante dos vencedores antes que os 7 flagelos sejam apresentados. Os vencedores, aqueles que não adoraram o dragão, que não se deixaram abater nem se enredar e seduzir pelas bestas, estavam diante de um mar de vidro mesclado com fogo e tinham na mão harpas de Deus. Cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Nós sempre temos que ter em mente que o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja que já dispunha como escrituras os livros do Antigo Testamento, agora já estava no final do 1º século circulando o Evangelho de Marcos, de João, de Lucas, de Mateus. João tinha escrito seu Evangelho há pouco e já tinham várias cartas, mas a escritura do Antigo Testamento era conhecida dos crentes. Era amplamente difundida. Então as figuras que João coloca nessa carta, que Jesus revela para ele, são figuras de conhecimento da igreja. Se nós procurarmos o Cântico de Moisés, nós vamos ver que ao encerrar o seu ministério, Moisés entoa um cântico que termina com a vingança divina para fazer justiça ao seu povo. Como aparece aqui no versículo 4. Pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Se você olhar Deuteronômio 32, que tem um longo cântico de Moisés, ele diz assim:
versículos 35 e 36. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Versículo 39 e 42 ele enfatiza dizendo assim: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas dos inimigos. Então veja que o Cântico de Moisés fala da mesma vingança em favor do seu povo, enquanto também mostra, ele conclui com o testemunho das nações, como o Cântico de Moisés aqui, dizendo: todas as nações virão e adorarão diante de ti. Deuteronômio 32, 43, nós lemos assim: Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Mas perceba, fora isso, nesta visão, o povo está postado, está em pé, diante de um mar de vidro mesclado com fogo. De vidro representando a santificação da igreja, como a gente viu lá atrás na visão do trono, no capítulo 4, o versículo 3 diz assim: há diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal, que era sinal da purificação do povo de Deus. Ao mesmo tempo que representa essa santificação, ele representa a destruição de seus perseguidores. Por isso é mesclado com fogo. Isso remete ao desfecho da travessia do Mar Vermelho. Quando Israel atravessou a pé enxuto, uma nuvem deixou todo o exército do faraó atordoado, perdido, enquanto o povo saía ileso. Depois o mar se fecha e mata o faraó, o cavalo e seu cavaleiro. E o povo canta o Cântico de Moisés ali à beira do mar. Esse é o Cântico de Moisés que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 15. E quando Moisés inicia esse cântico, ele fala da obra divina, de destruição dos inimigos e salvação do seu povo. Ele começa com essas duas coisas, a semelhança do que encontramos neste cântico e no mar de vidro mesclado com fogo. Êxodo 15, 1 e 2, o início do cântico é assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. A vitória sobre os egípcios serve de vislumbre para a vitória, para a libertação da escravidão do pecado, mas também um vislumbre da vitória de todos os redimidos, os vencedores, sobre a besta, a sua imagem e seu número. Nos dois casos, a vitória é do Cordeiro. Moisés foi apenas um servo obediente fazendo a vontade de Deus. É isso que começa Cântico de Moisés, servo de Deus. Mas é o Cântico do Cordeiro, esse sim age ele mesmo em favor. Assim como Israel reconheceu que a sua vitória foi executada por Deus, e eu pego aqui 3 porções do Cântico de Moisés de Êxodo 15. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro.
verso 1. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo, verso 6. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Veja se não parece com este que lemos em Apocalipse. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Os teus atos de justiça se fizeram manifesto. A igreja dos vencedores, cujas harpas também são dádivas de Deus, são harpas que são de Deus que nos concedeu, essa igreja louva as obras do juízo de Deus e dos seus caminhos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. O nome de Deus, isto é, a autorrevelação de Deus, como ele disse a Moisés, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, disse Deus a Moisés. O nome dele é exaltado e todos reconhecerão o caráter justo das sentenças de Deus. Cantamos, justos e verdadeiros são os teus caminhos. As palavras de Paulo aos Filipenses sobre Jesus Cristo, no capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o cântico do Cordeiro, é o cântico da justiça manifesta e do povo redimido vitorioso. Salvação e justiça cantados lado a lado, quando Deus dirige o caminho com retidão, com sabedoria. Logo a seguir, nós temos algo mais que João viu, antes de descrever as 7 taças da ira. O santuário aberto. É assim, do versículo 5 até o versículo 8, terminando este capítulo 15. O texto é este. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos no peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Depois destas coisas, isto é, depois de ter visto a igreja triunfante adorando a Deus pela manifestação dos seus caminhos justos e verdadeiros, porque os seus atos de justiça se tornaram manifestos, João retorna. Está vendo a igreja já triunfante e vitoriosa, mas ele retorna à presente dispensação. Ele viu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o tabernáculo que contém a arca da aliança, que guarda o testemunho, ou as tábuas da lei, ou a lei que Deus entregou a Moisés no Sinai. No capítulo 25 de Êxodo, há essa instrução no versículo 16 e no versículo 21. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Deus está no monte falando para Moisés construir a arca onde ele ia colocar a lei que ele ia receber. Ainda diz, porás no propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Então é isso que João viu. O santuário do tabernáculo do testemunho. E o santuário se abriu e dele saíram 7 anjos, levando consigo 7 flagelos, entregues por um dos querubins. Mas veja,
entende-se, já que eles saíram do santuário, que a ira a ser manifestada é a ira de Deus, vem do santuário da presença de Deus. É a ira santa, pois as vestes dos anjos são de linho puro e resplendente. Então é uma ira santa, justa, correta. Eles têm no peitoral um peitoral de ouro e levam 7 taças de ouro, deixando ainda mais evidente que estão a serviço do Senhor, como havia na vestidura do sacerdote. Eles fizeram um peitoral de obra esmerada, conforme obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura carmesim e linho fino retorcido. Então eles fizeram fios de ouro que permeavam toda a trama da roupa do sacerdote. Assim como o testemunho, como a lei, aponta a condenação do pecado do homem, como Paulo escreve aos Romanos, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual. É deste jeito que vemos a lei condenando o pecado do homem. O Deus eterno, do mesmo jeito, manifestará a sua ira eterna. Por isso se abriu o santuário do tabernáculo do testemunho, porque a condenação justa de Deus agora está estampada. Então, o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus, como foi na inauguração do tabernáculo e no templo. No tabernáculo, em Êxodo 40, versículo 34, diz assim: então a nuvem, aquela que de dia guiava o povo protegendo do calor, e de noite guiava o povo como fogo, protegendo do frio e das feras, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou como a visão de Isaías, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. É o que você vê em Isaías capítulo 6. Veja, essa fumaça da glória de Deus é a expressão da ira. Quando Isaías viu a casa se enchendo de fumaça, ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou o Salmo 18, que aponta: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca dele saíram brasas ardentes. E esta fumaça, que era sinal da ira, expressão da ira justa e santa de Deus, encheu o santuário do tabernáculo do testemunho, de maneira que ninguém podia entrar. Eu li Êxodo 40:34, quando a nuvem encheu o tabernáculo, mas o versículo 35 continua dizendo assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É esta a figura, ninguém podia entrar. Mas aqui há algo mais glorioso, mais terrível. Ninguém podia entrar até que os 7 flagelos se cumprissem. Ou seja, não havia mais possibilidade de intercessão, de alguém ir até o tabernáculo e oferecer orações em favor do outro. Da mediação do sacerdote, não havia mais misericórdia, como clamava desesperado talvez o salmista no Salmo 77. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Aqui sim, chegou um tempo onde isso acontece. Chegou
a rebelião obstinada do homem que não se arrepende, por mais que veja e ouça a Deus. É o pecado para a morte que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. Por esse não digo que rogue. Aqui está a introdução, antes de a manifestar. A igreja vitoriosa sabe que tudo que está para ser descrito é a expressão da ira de Deus para a vingança dela, para resgate dela diante do dragão, das bestas, daqueles que têm a marca da besta. E por isso o santuário se abre, os 7 anjos recebem do arcanjo 7 taças de ouro, são taças com os flagelos da ira de Deus. Cada vez que ele se manifesta, acabou o tempo de misericórdia. Porque ao homem cabe morrer uma vez e depois disso o juízo, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Que nós nos demos por avisados e convertamo-nos dos nossos maus caminhos antes que venham as taças da ira. E aqueles que já se entregaram a Cristo, já se arrependeram, já tiveram as suas culpas expiadas por Cristo e receberam isso por fé, sabem que o que vem à frente não é a destruição, mas a manifestação da ira de Deus contra aqueles inimigos da igreja e do seu Cristo. Isso deve ser para nós conforto, alegria, segurança. Vamos orar cantando alegremente como este povo. Deus querido, ó Rei das nações, o Senhor é o Deus temível, quem não temerá? Só o Senhor é Deus, tu és santo, e tu trarás no tempo certo a vingança contra os inimigos de Cristo e da sua igreja, da sua noiva. Que o Senhor nos mantenha firmes, perseverantes. Se algum de nós, ao ouvirmos a tua palavra hoje, estamos longe dos teus caminhos, por mais que tenhamos escutado os alertas que o Senhor nos tem dado, que hoje haja tempo de restauração, de conserto. Que o Senhor incline o coração do impenitente ainda pelo teu Espírito a se dobrar, a se render a ti e a andar na retidão do teu caminho, porque só o Senhor é Deus e só o teu Filho é o Redentor. Por isso, o cântico é do Cordeiro. A Ele toda glória e louvor, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês todos. Em breve, terminamos essa sessão no capítulo 16. Leia com cuidado. Eu aguardo.